Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar aí com o PET volume 6, semana 4, em cima de resoluções de problema. A nossa disciplina é a matemática, vamos estar com o 9º ano e meu nome é Gustavo Bonfim. Hoje estamos com o nosso intérprete Daniel. Beleza? Vamos lá, pessoal. Resoluções de problemas envolvendo triângulo retângulo. É o conteúdo que foi visto na semana 1. Beleza? Então eu já coloquei aqui um exemplo para a gente estar vendo isso aí. O transporte alternativo é uma maneira de locomover-se usando um meio diferente dos mais tradicionais. A bicicleta é um exemplo disso. Em alguns lugares ela é usada porque é mais barata, como no interior do Brasil e em países como Índia e China. Outras pessoas escolhem andar de bicicleta por uma questão ideológica, porque elas não agridem o meio ambiente e não causam tanto transtorno quanto os carros. Dando continuidade. Usando uma bicicleta, uma pessoa sai do ponto A e dirige-se ao ponto B. O percurso dado em quilômetros, representado pelo segmento AC, CD e DB, e está esboçado no gráfico aí ao lado. Considerando raiz de 2 igual a 1,4, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela essa pessoa do ponto A ao ponto B. Beleza? Dando continuidade. Pessoal, primeira coisa aí, vamos analisar esse gráfico aí. Nós temos várias coisas aí para a gente ver. Olha aqui comigo aqui, ó. Ele quer saber o seguinte, a pessoa vai sair do ponto A e vai locomover, passa pelo C, continua, passa pelo D e vem até o ponto B. Ele quer saber isso. Qual que foi essa distância aqui percorrida, beleza? Isso em quilômetros, beleza. Aí, primeira coisa que eu vou analisar aqui, o segmento AC. Quando eu faço essa análise aqui do segmento AC, olha só para você ver, ó. Ele vem do ponto A e vai até o ponto C. E aí você consegue ver que tem 3 quadrinhos, beleza? Então se eu contar aqui, ó, primeiro quadrinho, segundo, terceiro. Olha só, tem um aqui, ó. Então desse a esse, se daqui até aqui eu andei 10, a metade eu ando 5. Isso me leva a crer que cada quadrinho vale 5. Com isso, eu consigo entender que de A a C vale 15 quilômetros. Beleza? Tá fácil até aí. Vou continuar. Agora eu quero analisar o CD. Como essa reta tem uma inclinação, você pode ver que é uma inclinação de 45 graus, porque ela é uma diagonal em cada quadrinho, eu não consigo determinar a distância dela aí. Então eu vou pular ela. E vou para o DB, que eu tenho 4 quadrinhos, cada quadrinho vale 5, então um total de 20 quilômetros. Então boa parte da minha atividade está resolvida, beleza? Então eu só tenho que me preocupar agora com CD. Então eu dei um zoom aqui em CD, ó. E aí você vai analisar o seguinte. Olha para você ver. Do seu D eu consigo desenhar um triângulo retângulo nele aí, ó. Beleza? Então eu quero descobrir o CD. Mas essa base aqui, ó, vê que ela ocupou 3 quadrinhos. Então, ela vale 15. A altura, você percebe também que ocupou 3 quadrinhos. Então, também vale 15. Então, o que eu tenho com isso aí? Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto maior ao quadrado, mais o cateto menor ao quadrado. Beleza? Então, é só substituir. Né? Então, o A vale X, o B 15 e o C 15. Então, ficou o quê? 15 ao quadrado é igual a... x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225. Então, você vai somar aí, chega a 450. Eu achei que x ao quadrado é 450. Eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, eu tiro raiz em ambos os lados, beleza? Quando eu tiro a raiz, eu chego que 450, a raiz dele, quando eu fatoro, fica 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado e esse 5 ao quadrado eu posso tirar da raiz. Então ficou 3 vezes 5 vezes raiz de 2. Olha lá, corta aqui para mim. Ó. Olha lá no enunciado. Não tinha uma raiz de 2 lá? Essa raiz de 2 no enunciado que foi dado, que é 1,4, não foi dada à toa, pessoal. É porque é para ser usado aqui. Ó. Então vai ficar o quê? 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 1,4. Dá 21 quilômetros, beleza? Então, o meu x vale 21.
Voltando lá no meu gráfico inicial, então agora sim eu consigo achar que eu tenho 15, que eu já sabia, o CD agora ele vale 21 e o DB vale 20. Então agora é só somar esses três aí, 15 mais 21 mais 20, né, que vai me dar um total de 56 quilômetros. Então você vai assinar lá a alternativa que tem 56. Isso representa a distância do ponto A até o ponto B, passando, né, por esses três segmentos. Beleza? Vamos falar um pouco agora de relações métricas no triângulo retângulo envolvendo aí os problemas. Exemplo, encontre o valor de x e de y na figura. Beleza, pessoal? Então eu tenho uma figura aqui, é um triângulo retângulo, e aí ele está pedindo o valor de x e de y. Y aqui, em relação ao triângulo retângulo, ele é a hipotenusa, e o x aqui é o cateto um pouco menor, né? Cateto menor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu sei que y é quem? É o somatório. Qual somatório? Lá no conteúdo, pessoal, nós vimos que seria m mais n. Daria isso tudo aqui, ó. Beleza? Então o que eu coloquei lá? A, que no caso é o meu y, é m mais n, que é 9 e 3. Beleza? Então eu coloquei aqui, ó, y é igual a 9 mais 3, que dá o total de 12. Achei o valor do meu y, resolvi parte do meu problema. Agora sim, eu vou achar o meu x. Nas relações métricas do triângulo, nós vimos o quê? Que esse x aqui, ó, esse lado ao quadrado é igual a hipotenusa total vezes esse pedacinho aqui, ó. Beleza? Então o que eu fiz aqui? C ao quadrado é igual a vezes m, mas C é quem? C é x. O A nós acabamos de achar que é 12. E o M? O M é o 3. Então ficou 36 aqui, ó. X ao quadrado é 36. Eu não quero saber o valor de x ao quadrado, eu quero saber o valor de x, então eu tiro raiz de ambos os lados. E aí eu vou chegar aqui, ó, x ao quadrado é igual a raiz de 36. Então fica raiz de 36, como nós vimos, é mais ou menos 6. Como menos 6 não tem como usar aqui, né, é óbvio que a resposta seria 6. Então nesse aqui eu consigo determinar aí os valores de x e de y. Agora vamos ver um pouco de problemas em triângulos semelhantes. Olha o exemplo aí. Na imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que o segmento BA e DE são paralelos, qual é a medida de x? Beleza, pessoal? Então, olha para você ver. Eu tenho um triângulo AABC e eu tenho um outro triângulo que é o EDC. É o que ele falou, eles compartilham dois lados, beleza? Esse segmento e esse é o mesmo nos dois triângulos. E ele tem duas paralelas. Então eu consigo fazer por semelhança de triângulo essa atividade. Então quando eu vou analisar aqui, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Eu já coloquei lá, ó, o segmento AB sobre DE é igual ao segmento AC sobre EC. Olha lá para você ver, segue a seta lá. Quem é o AB? É x. Quem é o DE? É o 100, beleza? Então ficou a base do triângulo grandão sobre a base do triângulo menor. É igual a quem? A lateral do triângulo grandão, que é o AC, que vale 400, sobre a lateral do triângulo menor, que é esse pedaço aqui, ó, EC, que vale 160. Então agora eu vou só substituir todo pelos valores, e aí eu vou fazer aquela realização, né, da multiplicação cruzando os valores aí. X vezes 160, 400 vezes 100. E eu chego a 160 é igual a 40 mil. Divido todo mundo por 160, então vou eliminar aqui, fica que x é igual a 250 metros. Isso quer dizer o quê? Que o segmento AB, tá aqui, ele vale 250 metros. Beleza até aí, né? Vamos fazer agora, pessoal, algumas atividades do PET 6, semana 4, beleza? Primeira atividade que nós temos aí. Questão número 1. Para fazer o passeio de bonde de um hotel ao topo da montanha, conforme ilustrado na figura abaixo, foram necessários 130 metros de cabos teleférico
Considerando a medida AB igual a 50, calcule a medida do segmento, a qual corresponde à medida da altura. Olha para você ver aqui o que nós temos de importante aqui, ó. Vou pegar aqui para marcar para a gente aqui, ó. Esse aqui é o cabo teleférico. Foi dito que ele gastou 130 metros. Ele sabe que a distância dessa ponta aqui, ó, até o centro aqui, ó, vale 50. E ele está querendo o quê? Saber essa altura aqui, ó, que a gente chamou de X. Beleza? Então ficou bem fácil aí. Quem é a minha hipotenusa aqui no meu caso? Tá aqui, ó, 130. Meu cateto, um vale 50, o outro vale X. Com isso eu vou trabalhar o quê? Teorema de Pitágoras aí, beleza? Então, hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Né? Então, só substituir 130, que é a hipotenusa, é igual a 50 ao quadrado mais x ao quadrado. 130 ao quadrado dá 16.900. 50 ao quadrado, 2.500. Olha aqui para mim, ó. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Se 16.900 é igual a 2.500 mais x, eu só inverti essa ordem. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 2.500 mais x é igual a 16.900. Não altera em nada na conta, beleza? Então, agora, menos 2.500 menos 2.500, vou eliminar e eu chego a 14.400. Presta atenção aqui, ó, para ninguém ficar perdido aqui, ó. Olha o pulo do gato aqui, ó. Se esse valor aqui é igual a esse, então o que eu fiz? Eu só inverto, ó. Esse eu escrevo aqui e esse outro eu escrevi aqui, ó. Beleza? Só isso, mais nada. Então acho que ninguém vai ficar confuso aí não. Tira a raiz quadrada de ambos. E aí eu chego a mais ou menos 120. Menos 120 eu não vou usar, então eu chego aí a 120. Então eu posso falar que essa altura equivale a 120. Beleza? Número 2 aí. O primeiro ciclista sai do ponto A e passa pelo ponto B. E em seguida até chegar em C, seguindo o trajeto do percurso AB e BC. O segundo ciclista sai do ponto A e segue diretamente ao ponto C, seguindo o trajeto do percurso AC. Considerando o percurso dado em quilômetros, representado pelo segmento esboçado no gráfico ao lado, qual é a distância percorrida pelo segundo ciclista? Pessoal, olha aqui para mim, por favor. Presta atenção aqui. Qual que é a importância de entender o Teorema de Pitágoras? Olha só que legal. Muito aluno fala assim, professor, para que eu vou usar isso em quê na minha vida? Olha só, imagine isso aqui sendo um problema na vida real. O cara que não entende de Teorema de Pitágoras, olha o trajeto que ele faz. Ele vem aqui e faz isso. Beleza? Aí você que foi um aluno nosso aqui, né, estudou com a gente aqui na aula, no Se Liga na Educação, você vai falar o seguinte, eu não vou fazer esse trajeto não, esse cara é doido, eu vou fazer esse aqui, ó. Você não perdeu essa aula, você entende. E aí você viu que o quê? Que AC é mais próximo do que eu fazer esse trajeto, então eu vou andar menos. Então, olha a importância do Teorema de Pitágoras aí no dia a dia da gente, beleza? Vamos mostrar que isso aqui é real, que é verdade. Então, vamos lá. Você vai vir e vai falar o seguinte aqui, eu ampliei. Você vai falar com o seu amigo lá, né? Você anda mais, eu ando menos. Então, AB vale 15, porque cada quadrinho vale 5. BC vale 30, cada quadrinho aí vale 5. E você que é mais esperto vai descobrir o valor de x, beleza? Então, nós temos que é um triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto maior ao quadrado, mais o cateto menor ao quadrado. Só substituir valores, mais nada, beleza? Então, eu chego que x ao quadrado é 225 mais 900. Eu chego que x ao quadrado é 1.125. Eu tiro a raiz em ambos, e aí eu chego que, fatorando isso aqui, ó, dá 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Tudo que for ao quadrado eu vou tirar, ficou 3 vezes 5, vezes raiz de 5. Então, é 15 vezes raiz de 5. Chegou aqui na resposta, beleza? Mas se você quiser aprofundar mais, você vai chegar aqui, x é 33,54 desse, e aí vai outros números. Olha só para você ver lá a importância de saber
e participar da nossa aula. O camarada aqui, ele andou 30 mais 15, então ele andou 45 quilômetros. Você que é esperto andou quanto? 33, mais ou menos 33 quilômetros. Viu a diferença de você saber, né, o conteúdo aí para a gente participar aí na vida, aí no dia a dia? Beleza? Então, questão número 3. Uma folha de papel retangular é dobrada, conforme mostra na figura abaixo. As medidas estão indicadas em centímetros. Quanto vale a medida X indicada na figura? Pessoal, tá aqui o desenho. Ele dobrou essa folha e aí ele tem que a diagonal vale 10, esse lado vale 8 e ele quer saber o valor de X. Olha só para você ver. Esse 8 você vai concordar que é essa altura aqui, ó. Então eu coloquei aqui que vale 8, beleza? O 10 continua, então eu fiz um desenho desse triângulo retângulo aqui, ó. Segui até o pontilhado para facilitar o entendimento. Então eu tenho 10, eu tenho 8, eu quero descobrir o X. É um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, beleza? Então, hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, né? Então vamos substituir. 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então eu chego, quando eu trabalho nessa atividade aí, eu vou chegar em x ao quadrado é igual a 36. Eu tiro a raiz, né? Então eu chego a mais ou menos 6. Como nesse caso, menos 6 não vai funcionar para mim, a resposta minha é x igual a 6. Beleza até aí? Entendeu o conceito aí? Questão número 4 e a última questão nossa hoje. Com o objetivo de estimar a largura de um rio, Arthur se posicionou em uma das margens no ponto P, que fica em frente a uma árvore, localizada na margem oposta de Q, e em seguida caminhou em uma direção retilínea, perpendicular a PK, ao longo da margem do rio por 45, chegando ao ponto R. Pessoal, presta atenção aqui. Ele estava aqui, ó, o Arthur. Ele estava aqui, beleza? Foi a primeira coisa que ele falou. Posicionou no ponto P, que fica em frente a uma árvore localizada na margem oposta, que é o K, beleza? Ele falou o seguinte, que ele caminhou em direção retilínea, perpendicular a PK. Perpendicular a PK é caminhar aqui, ó, durante 45 metros. É o 40 mais 5, dá 45, chegando ao ponto R, beleza? Então tá aí. Continuando. Em seguida, girou-se 90 graus no sentido horário. Então, ele estava aqui, ele girou 90 graus no sentido horário e andou mais 4 metros. Tá aí. Chegando ao ponto S. Mirando a árvore que estava do outro lado da margem do rio lá, observou o ponto onde a linha imaginária passa por K e S. E estaria interpretando uma linha na margem, que se encontrava determinando o ponto Q. Tá aí, ó. Beleza? Então, quando ele chega aqui, ele vê lá do outro lado, e essa linha imaginária vai interceptar aqui, gerando o ponto Q. Vamos dar continuidade aí. Em seguida, mediu a distância QC. QR, quer dizer, que deu de 5 metros. E encontrou aí 5 metros. Com isso, Arthur foi capaz de fazer a estimativa da largura do rio. Essa largura aqui que ele quer, ó, principal exercício aí. Principal pergunta que ele quer. Entre os pontos K e P. Como Arthur conseguiu fazer isso? Pessoal, ele fez isso comparando esses dois triângulos retângulos. O primeiro passo é o seguinte, eu desenhei o primeiro, tá? Então ele tem a base de 40, a altura de X, e ele desenhei aqui também, desenhei o segundo. Note que eu mudei porque a posição dele. Então a altura aqui vale 4 e a base vale 5, beleza? Com isso, pessoal, você consegue analisar e aí sim determinar aí o valor de X, que seria a margem do rio, beleza? Você vai tentar fazer isso em casa aí. Eu só vou mostrar o passo a passo, rápido que a gente fez, só para você tentar te dar uma ajuda aí, para você determinar esse valor da margem aí. Você vai chegar aí no resultado de X igual a 32, beleza? Então você vai ter que fazer essa análise para chegar nessa distância aí, de 32, beleza? Pessoal, por hoje vamos ficando por aqui. Rever nossa aula lá no aplicativo Conexão Escola, entra no YouTube,
entra em contato com a gente no Se Liga no Tira Dúvida, beleza? Muito obrigado e espero te ajudar e até a próxima aula.